Olá pessoal, o assunto de hoje vai ser sobre um tema bastante discutido nos últimos dias, que é a microcefalia, devido aos inúmeros casos que está acontecendo no país em associação à infecção pelo Zika vírus, que já foi até confirmado pelo Ministério da Saúde. Também vou estar falando especificadamente sobre o Zika vírus. E aí eu resolvi fazer esse vídeo porque eu acredito que pode ser uma futura potencial questão de prova para todos os profissionais da saúde, e também é bom para nós conhecermos um pouco mais sobre essa condição que afeta algumas pessoas. Eu utilizei artigos científicos, sites, portais da educação, portais de notícias, e deixo a referência no final do vídeo para vocês entrarem e estarem conferindo lá. Então, vamos lá. Aqui eu coloquei a definição de microcefalia, eu retirei de um artigo científico de Sá 2013 e este tirou do Tratado de Pediatria de 1997, beleza? Então a definição é essa. A microcefalia é definida como um perímetro cefálico mais 3 desvios padrão abaixo da média para a idade e para sexo. Então, o que seria esse desvio padrão? É o quanto de variação ou dispersão existe em relação à média. Existe um valor que é padronizado, que os profissionais da saúde eles seguem. Esse valor é 33 centímetros, eu vou estar mostrando para vocês mais à frente. Então, 33 centímetros de circunferência craniana. Se tiver abaixo desses 33 centímetros, então é considerado como microcefalia. Se for igual ou for superior, não tem microcefalia. Isso tudo aí eu vou estar mostrando para vocês mais adiante. A microcefalia subdivide-se em dois grupos principais: microcefalia primária, que é de origem genética, e a secundária, que é de não genética. Um diagnóstico preciso é importante para o aconselhamento genético e predição das gestações futuras. Aqui nessa imagem está mostrando o perímetro cefálico de uma criança, mas na verdade esse valor se enquadra para um recém-nascido. Então, quando esse valor é considerado normal, quando for maior que 33 centímetros. 33 centímetros também, de 33 para cima é considerado normal para o recém-nascido. Quando ele tem microcefalia, vai ser menor que 33 centímetros, já é considerado. Na imagem abaixo é de uma tomografia computadorizada e mostra claramente o cérebro da criança, considerada normal e com a microcefalia. Dá para ver na primeira figura que o cérebro ele está bem desenvolvido, está no tamanho adequado, completou todo o processo, é um cérebro normal. Já na segunda imagem, além do cérebro ser menor, não está completamente nem perfeitamente desenvolvido. Então é isso, gente. As causas da microcefalia podem ser de origem primária e secundária, como eu já falei no primeiro slide. A primária estava relacionada a fatores genéticos, podem ser de origem familiar, autossômica recessiva, que apresentam características de aparência típica, com fronte inclinada, como mostra a cabecinha do bebê, é bastante inclinada a cabeça dele, pontiaguda, nariz e orelhas salientes, retardo mental intenso e convulsões proeminentes. E tem também a autossômica dominante, que é de origem genética, claro, com características mais leves. Tem fissuras palpebrais inclinadas para cima, inclinação leve da fronte e orelhas ressaltadas, crescimento linear normal, convulsões controladas facilmente e retardo mental leve ou limítrofe, tá bom? E eu não peguei uma imagem aqui para mostrar da autossômica dominante. Ainda sobre as causas de origem primária da microcefalia, encontram-se algumas síndromes relacionadas ao aparecimento da microcefalia. A primeira síndrome é de Patau, ou trissomia 13, que é uma anomalia cromossômica causada por essa trissomia do cromossomo 13, foi descoberta em 1960 por Klaus Patau. A próxima síndrome é a de Edwards, que é a trissomia do 18,
Esse nome é porque é uma condição causada por um cromossomo 18 extra. Normalmente, os seres humanos têm 46 cromossomos que vêm em 23 pares. Os bebês que nascem com a trissomia do 18, eles têm 3 cópias do cromossomo 18, ao invés de 2, que deveria ser. A terceira síndrome é a síndrome de Down, ou trissomia do 21. É um distúrbio genético causado pela presença de um cromossomo 21 extra, total ou parcialmente. A trissomia do 22, conhecida também por olho do gato ou coloboma ocular, que é uma malformação congênita hereditária na forma de defeito ocular. Também é conhecida por ânus imperfurado, pois o neném muitas vezes nasce e o ânus dele está fechado e tem que ter intervenção cirúrgica para abrir. Então, essa é a trissomia do 22. É quando existem 3 cópias do cromossomo 22 ao invés de 2. A próxima síndrome se chama Cri-du-Chat ou miado de gato. Ela é uma alteração genética de um dos pares do cromossomo 5. Então, um dos bracinhos, digamos assim, da extensão do cromossomo 5, ele é mais curto. E aí, essa síndrome é também conhecida por miado de gato, porque quando o recém-nascido ele dá os seus primeiros chorinhos, o chorinho do bebê é bem parecido ao miado de gato. Então, ficou conhecida por esse nome. A síndrome de Rubinstein-Taube, eu acredito que é assim que se pronuncia. É uma condição rara que pode ser de natureza genética, mas a causa ainda não foi comprovada. Porém, é uma síndrome que também está associada à microcefalia. A síndrome Cornélia de Lange está associada ao cromossomo 5 ou cromossomo 10. Eu encontrei algumas informações, mas assim, que não estavam escritas de forma assim muito compreensíveis. Então, pelo que eu entendi, é uma alteração mais especificadamente no cromossomo 10. Mas sobre essa síndrome eu não posso falar muito assim em qual alteração em qual cromossomo, pois eu não tenho certeza. Pelo que eu pesquisei, é nesses 2 cromossomos, ok? E agora a última síndrome é a síndrome de Smith-Lemmy-Opitz. Eu acho que é assim que se pronuncia, não sei. É uma doença genética da biossíntese do colesterol de transmissão autossômica recessiva. A origem dessa doença está localizada no cromossomo 11q13. São essas as síndromes que normalmente apresentam como característica a microcefalia. Agora, as causas de origem secundária ou não genéticas. Pode ser, primeiro fator, por radiação, que apresentam características como a microcefalia e retardo mental mais intensos, se a exposição for antes de 15 semanas de gestação. Então, as gestantes têm que tomar cuidado quanto à radiação, não só as gestantes, mas também as mulheres que desejam engravidar futuramente, também tem que ter cuidado, pois o efeito da radiação pode vir ao longo do tempo. Segundo fator é por infecções congênitas. A primeira delas, que pode ocasionar microcefalia, é a infecção pelo citomegalovírus, pela rubéola, toxoplasmose, sífilis, varicela, meningites e entre outras. Mas como eu não quero demorar muito no vídeo, pois eu acho que ele já vai ficar grande, mesmo eu não querendo, eu vou logo para o assunto do Zika vírus, pois é um tema que está em alta devido ao surto que está ocorrendo aqui no nosso país. Agora já foi confirmado pelo Ministério da Saúde, no sábado, dia 28 de novembro de 2015, que ele realmente é o causador da microcefalia nos recém-nascidos, nos bebezinhos aqui de todo o país. Essa confirmação veio do resultado de exames realizados em um bebê nascido no Ceará. Então, o Ministério da Saúde confirmou o resultado do Instituto Evandro Chagas, que anunciou ter identificado a presença do Zika vírus em amostras de sangue e tecidos deste bebê. Bom, segundo o Instituto, o bebê também apresentava, além da microcefalia, outras malformações congênitas e ele acabou morrendo. Mais à frente eu vou estar falando sobre o Zika vírus de forma mais detalhadamente
E agora eu vou dar continuidade à microcefalia para terminar esse assunto e falar um pouco mais sobre o Zika, tá bom? O próximo fator são por drogas. Coloquei 2 exemplos aqui do álcool e da idantoína, mas são todas em geral. O álcool ele pode causar o retardo do crescimento, fora a microcefalia ele pode causar o retardo do crescimento, pitose, que é a queda da pálpebra superior, lábio superior fino, cardiopatia congênita. A idantoína causa o atraso do crescimento, cristas nasais largas e narinas antivertidas. Essas daqui são as características que pode ser que a criança ela venha apresentar. E pode ser por outros fatores também, como encefalites, desnutrição, hipertermia, diabetes mellitus e entre outras. O diagnóstico pode ser por ultrassonografia ou após o nascimento. Os bebês com essa malformação congênita nascem com um perímetro cefálico menor que o normal, que habitualmente é superior a 33 centímetros. Pode ser por tomografia computadorizada, imagem por ressonância magnética. Tais exames podem mostrar calcificações, malformações ou padrões atróficos sugestivos de determinadas infecções congênitas ou síndromes genéticas. Por radiografia simples do crânio, podem mostrar suturas fechadas, porém tais exames têm pouco valor no diagnóstico e foram substituídos por exames radiológicos mais sensíveis e informatizados, que é a ressonância magnética, tá? Ou tomografia computadorizada. É isso aí, gente, o diagnóstico. Agora, nesse slide aqui, a resposta a algumas questões que normalmente são levantadas. A microcefalia ela não tem cura, cada caso é um caso, pode ser que determinada criança venha ter um quadro mais grave de microcefalia, um retardo maior, ou pode ser que outra criança tenha um retardo mais leve, um retardo mental mais leve, apresente mais facilidades no desenvolvimento. Então, cada caso é um caso. Não é contagioso, será uma criança especial com limitações específicas, pois cada caso é um caso, e deve ser notificados, principalmente agora, de forma compulsória. Tá? Essa notificação compulsória, ela visa permitir que o governo tenha um controle sobre o avanço da microcefalia aqui no país, principalmente nessa época onde está tendo esse surto. O tratamento, em geral, não há tratamento específico para microcefalia, o tratamento é sintomático e de suporte, dependendo do tipo, é possível corrigir a anomalia por meio de cirurgia. Geralmente as crianças precisam de acompanhamento após o primeiro ano de vida. Nos casos de microcefalia óssea, existem tratamentos que propiciam o desenvolvimento normal do cérebro. Então, deve-se avaliar cada caso. O tratamento de forma sintomática e de suporte, então, são por procedimentos fisioterapêuticos, medicamentos indicados para cada caso, exemplo, anticonvulsivantes, cuidados com patologias associadas, dieta adequada, aconselhamento genético aos pais. A prevenção. Se a causa da microcefalia for genética, é possível preveni-la. Consulte um geneticista antes de ter um outro filho. Fazer o pré-natal adequado e evitar o álcool e as drogas durante a gestação. Deve-se ter cuidado com as infecções, no caso da rubéola, toxoplasmose, sífilis, citomegalovírus. Então, sempre tomando as medidas necessárias para se evitar esse tipo de doença. Manter o calendário de vacinação atualizado, não usar medicamentos sem orientação médica, evitar contato com pessoas com febre ou infecções, proteger-se do mosquito usando mangas longas, mantendo portas e janelas fechadas e usando repelentes permitidos para gestantes à base de DEET. E também eu não coloquei aqui, mas é uma forma de prevenção das causas secundárias. No caso de exposição à radiação, deve-se evitar ao máximo. Quem trabalha com raio-x, técnica de raio-x, enfim, tudo isso tem que ser evitado. Agora, a prevenção direcionada ao Zika vírus, que é transmitido pelo mosquito Aedes aegypti, que transmite a dengue, chikungunya, Zika vírus.
Então, a mesma forma para se prevenir a dengue e a chikungunya é também a forma de prevenir o Zika vírus, que é pelo Aedes aegypti. O Ministério da Saúde agora está fazendo mais campanha ainda para se combater o nascimento do mosquito. Então, o foco da campanha é não deixar o mosquito nascer. Ele não pode nascer, porque se ele nascer, ele vai causar um prejuízo muito grande na vida das pessoas. Então, as formas de se combater o mosquito da dengue, as principais são manter bem tampados tonéis de barris de águas, encher de areia até a borda os pratinhos dos vasos de planta, então não deixar água parada de nenhuma forma, lavar semanalmente por dentro com escova e sabão os tanques utilizados para armazenar água. Se você tiver vasos de plantas aquáticas, trocar a água e lavar o vaso, principalmente por dentro, com escova, para retirar os ovos, tá, do mosquito. Água e sabão pelo menos uma vez por semana. Colocar o lixo em sacos plásticos e manter lixeira bem fechada, não jogar lixo em terrenos baldios, tá? Lavar principalmente por dentro com escova e sabão os utensílios utilizados para guarda de água em casa, como jarras, garrafas, potes, baldes, entre outros. E no caso aqui dos pratinhos dos vasos de planta, se você não puder colocar areia, você pode colocar a água sanitária, que também vai estar matando os ovos do mosquito. O que é importante também na prevenção é o conhecimento dos sintomas das doenças que podem ocasionar a microcefalia. No caso aqui eu vou falar das doenças transmitidas pelo Aedes aegypti. No caso, é o Zika vírus que pode causar microcefalia. A dengue e a chikungunya não tem ainda relato de casos. Então, vamos lá. A dengue apresenta dor atrás dos olhos, tontura, manchas vermelhas, dor nas articulações, náuseas e vômitos, perda de peso, fraqueza, dor de cabeça, febre alta, sangramento no nariz e na gengiva. Então, esses são os sintomas da dengue, da chikungunya. Manchas vermelhas, dores intensas nas articulações de pé e mão, dor de cabeça, febre alta e dor muscular. Então, é menos intenso do que a dengue. Agora, do Zika vírus, é dor muscular, dor nas articulações, olhos vermelhos, dor nas costas, dor na cabeça, febre baixa, lesões com pontos brancos e vermelhos na pele. Então, é importante conhecer esses sintomas, a diferença deles, porque por mais que essas doenças elas não tenham ainda uma vacina, um medicamento eficaz, mas o conhecimento, claro, feito por exames, comprovados por exames de qual doença está relacionada, então já vai ser possível evitar uma futura gravidez no momento, e adotar outras medidas até a pessoa estar bem para não ter nenhum bebezinho com microcefalia. Agora aqui nesse slide eu vou falar do Zika vírus aqui no Brasil e da onde é que ele veio. No Brasil, especialistas trabalham com a hipótese de que o vírus tenha chegado ao país em 2014, trazido por turistas que vieram assistir a Copa do Mundo e desde então passou a ser transmitido pelo Aedes aegypti. Pessoal, lendo isso daqui, eu me preocupo com as Olimpíadas, porque se na Copa trouxe a chikungunya, o Zika vírus, então pode ser que nas Olimpíadas traga mais doença, né, gente? Então a gente tem que redobrar a atenção e orar muito. Foi detectado pela primeira vez no início do ano de 2015, este ano, justamente em Pernambuco. 9 meses depois, percebeu-se que o mesmo estado também é onde está tendo uma enorme incidência de microcefalia no país. Origem: foi isolado pela primeira vez em 1940 por meio de estudos realizados em macaco na floresta de Zika, em Uganda, daí o nome Zika vírus. Em 1964, na Nigéria, foi identificado pela primeira vez em humanos e de lá se espalhou por outras regiões da África e também da Ásia. Em 2007, foi encontrado pela primeira vez fora desses continentes, em um surto da doença na Oceania.
Não existe vacina para a doença e a única forma de preveni-la é acabar com os focos do mosquito transmissor, tarefa que ultimamente não tem obtido êxito, visto a epidemia de dengue que assola várias regiões do país. Agora, aviso obrigatório, o governo definiu que todos os estados notifiquem novos casos de microcefalia ao Ministério da Saúde. A preocupação é enorme porque é uma situação nova e é grave. Após ser identificado no país, em junho deste ano, o vírus Zika se espalhou e já tem circulação confirmada em 14 estados, que são eles: Roraima, Pará, Maranhão, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Alagoas, Bahia, Paraíba, Pernambuco, Rio de Janeiro, São Paulo, Mato Grosso e Paraná. A doença, porém, pode ter circulação ainda maior, uma vez que 80% dos pacientes infectados por Zika não apresentam sintomas, e o que torna impossível estimar a magnitude da epidemia. Então, pode ser muito maior do que nós pensamos. Frequentemente, a doença é confundida com a dengue. Um balanço divulgado pelo Ministério da Saúde na última terça-feira, dia 24, mostra que já foram notificados 739 casos suspeitos de microcefalia em 160 cidades de 9 estados do país. E tá aí a referência, o G1, site g1.globo.com, do dia 26/11/2015, esses dados. Claro que eu já atualizei, pois hoje é 29/11 e o Ministério declarou que de fato é o Zika vírus que está provocando essas microcefalias nos bebês. Uma questãozinha que pode surgir dúvida na cabeça de muita gente é se há registro de surtos de microcefalia em outros países. Então, por enquanto, não há relatos na literatura científica e nem casos registrados em outros países da associação do Zika vírus com a microcefalia. No entanto, de acordo com o Ministério, nenhuma hipótese está sendo descartada. Então, pessoal, aqui estão as referências bibliográficas que eu utilizei. Eu agradeço a atenção de vocês, muito obrigada. Se vocês gostaram do vídeo, não se esqueçam de dar um joinha e se inscreverem no canal. Até a próxima, tchau!